Olá, meus amados! Que bom que já estamos em 2020! Uau! Primeira transmissão de Na Mira da Saúde de 2020, que maravilha! Estou cheio de alegria, cheio de felicidade, porque estando aqui na roça da Bahia, e eu posso levar esta mensagem, estas boas novas para cada um de vocês. Este ano, realmente nós queremos dedicar nosso tempo para levar as verdades, para poder você ter uma vida abundante. Como foi a passagem do ano? Foi excelente? Espero que sim. Sabe por que nós podemos viver este ano 2020 excelente? Como eu falei no outro domingo, você lembra que você também é filho de Abraão? Uau! Uma vez que você assegura esta promessa, este convite, esta afirmação, eu diria, para não mudar jamais, este selamento, você então simplesmente tem vida em abundância resto da sua vida. Sim, resto da sua vida. Vida abundante. Quer dizer, em outras palavras, você descansa. Descansa de todos os seus fardos, suas cargas, seus problemas aparentes. Você literalmente descansa. Por isso que o ano 2020 para mim será o ano sabático. Que maravilha, né? O ano sabático, porque eu vou descansar plenamente neste ano 2020. Hoje então quero falar um pouco de sábado. Uau! Falar de sábado. Você vai falar da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Bom, eu nasci no lar Adventista do Sétimo Dia. E hoje, com este entendimento de sábado, eu fico literalmente, verdadeiramente descansar. Meu viver é vida de descansar. Que maravilha, né? Todos os dias para mim é sábado. Mas o que é isto? Vamos ver? Vamos estudar a Bíblia para entender disto. Realmente precisamos nos libertar daquelas leis que existem que nos prendem, porque lei sempre prende, né? Se libertar. Isso não quer dizer, quando você fica livre, você vive de qualquer jeito. Nunca é assim. Então, vamos entender melhor baseando na Bíblia. Vou pegar a Bíblia, Gênesis capítulo 2. Primeiro sábado deste mundo foi assim. Gênesis capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Acabou, terminou. Verso 2, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia
Quando terminou tudo, Deus descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Uau, que maravilha, né? Deus descansou no 7º dia, porque tudo já havia terminado. Sabe que descanso só existe quando termina toda a obra. A mãe parturiente somente descansa quando, depois de aquele trabalho de parto tão penoso, quando nasce seu bebê, e esse primeiro bebê, primeira experiência, aí você coloca seu bebê no peito, aí sim, descanso, porque terminou. Então, descanso, meus queridos, só é possível quando termina toda a obra. E assim Deus descansou. Primeiro o par criado descansou, toda a criação descansou. Que maravilha, né? Agora este descanso foi interrompido. A vida abundante foi interrompida pela morte. Entrou o pecado. Veio alguém que separou o homem criado do seu Criador. Houve um engano tremendo, que o homem escolheu este engano. E assim, a criação foi destruída. Então, Deus, Criador que nunca muda, Ele executa o plano de recriar, plano para restaurar. Este plano de restauração que foi estabelecido antes da fundação do mundo, isso é uma maravilha. É um mistério que nós vamos compreender somente lá no céu. Este plano de restauração da humanidade foi colocada em ação assim que houve a destruição. Deus prometeu que mandaria o descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. E ele mostrou isso mesmo no Jardim do Éden, sacrificando um animal, o cordeiro, e fez a vestimenta de peles e vestiu Adão e Eva. E agora então começou o novo descanso. Então existe um descanso que ocorreu assim que a terra foi criada. Descanso do Éden. E outro descanso, então, só ocorrerá quando o descendente da mulher vier aqui e esmagar a cabeça da serpente. Quando então acabar todo o pecado deste mundo, então recriação será completada e novamente o descanso é oferecido para a humanidade. Isso nós podemos ver de uma forma muito, eu diria, inconfundível na Bíblia, que mostra isso de uma forma tão simples.
Quando eu li essa parte, e o Espírito Santo fez compreender, fiquei sobremaneira feliz. Eu que nasci no lar adventista do sétimo dia, recebi a educação de guardar o sábado. É um dos mandamentos mais importantes do decálogo. Isso para mim era um peso muito grande. Igual o sábado dos judeus, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, para mim tem sido muito pesaroso a guarda do sábado. Por quê? Porque nunca conseguia guardar o sábado como deveria ser guardado. Nunca. Então sempre ficava com aquele sentimento de que, uau, eu sou pecador. Eu não sei se alguém que está assistindo, se é adventista do sétimo dia, o que você acha? Houve algum sábado que você guardou perfeitamente como a lei apresenta? Ao findar o sábado, ao chegar pôr do sol, você fala, uau! Que sábado abençoado, porque eu guardei por completo este dia. Que maravilha! Que sábado que recebi tanta bênção. Eu fui restaurado por completo neste dia. E eu vi tantas pessoas sendo restauradas neste dia, assim como na época de Jesus Cristo. Eu não experimentava disto. Portanto, sábado era um peso para mim. Mas ao compreender esta verdade da Bíblia, hoje eu fico tão feliz, porque para mim, o descanso, o dia de descanso mudou o significado. Hoje eu desfruto o sábado, não somente o sétimo dia, mas todos os dias. Vamos ver então o que a Bíblia diz? Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Realmente você precisa nos acompanhar abrindo a Bíblia. Se no momento você não está com a Bíblia, então, algum momento você precisa abrir a Bíblia e você mesmo ler a Bíblia e examinar a Escritura. E assim você terá a orientação do Espírito Santo e você compreenderá esta maravilha. Hebreus capítulo 3, a partir do verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim
a ousadia e a exultação da esperança. Verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, também, ou estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Agora, capítulo 4. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Verso 4, preste atenção agora. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao 7º dia, o sábado que nós guardamos hoje, ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina, certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora,
Se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Foi uma longa leitura, mas precisava. Porque aqui, o autor do livro de Hebreus relaciona o descanso de Deus e ao sétimo dia que Deus descansou. Coisa impressionante. E que descanso de Deus está relacionada à entrada do povo Israel à terra de Canaã. Isso que me impressionou muito, que não havia relacionado antes de entender esta parte. Mesmo que Josué liderou o povo Israel e entrou para a terra Canaã prometida, o povo descansou? Não. Existe outro descanso de Deus. Mas Josué e Caleb descansaram. Então vamos ver essa parte também. Né? E mais tarde, como diz, Davi menciona sobre este descanso. Descanso relacionado com acreditar o que Deus falou. O povo não descansou e vagueou 40 anos no deserto porque não acreditou na palavra de Deus, na sua promessa. Então vamos para o livro de Números, capítulo 13, onde existe esse relato que aconteceu antes de entrar na terra prometida. Para encurtar um pouco, eu vou contar a história. Quando chegou a certo lugar, Deus falou para Moisés: manda 12 espias para ver como que é a terra. E foram escolhidos, então, 12 homens de cada tribo, e eles foram analisar a terra prometida para Abraão. Deus falou para Abraão: para sua descendência eu darei todo este lugar que você peregrinou. Então, agora chegou a hora de cumprir a promessa que Deus fizera para Abraão. E 12 espias andaram por toda a terra durante 40 dias. Ao terminar 40 dias, então eles voltaram para Moisés e a congregação e trouxeram os produtos da terra. Sabe o que eles relatam sobre a terra? Isso nós vamos ler. Números, capítulo 13, versos 25 em diante. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostrando-lhes o fruto da terra, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Era terra boa? Sim!
Era terra maravilhosa, principalmente aqueles que estavam no deserto. Verdadeiramente a terra é boa, mana leite e mel, abundância. Este fruto nós trouxemos como prova. Ao ver disto, toda a congregação, uau, que alegria! Que bom que a terra prometida é verdadeiramente boa. Mas, verso 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Terra é boa, mas colocou porém. E daí, verso 30, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Que dois relatos diferentes. Terra é verdadeiramente mana, leite ou mel. Aqui está o fruto da terra. Porém, lá moram gente grande, forte, poderosa, as cidades com as suas muralhas fortificadas. Não poderemos entrar. O que Calebe falou? Eia, subamos, certamente possuiremos. Por que Calebe podia falar assim? Ele não viu gente grande lá? Ele não viu cidades fortificadas? Claro que viu. Mas diferente dos 10, o que ele fez? Confiava na promessa de Deus. Promessa feita para Abraão. Confiava plenamente. Mas a história não foi segundo Calebe desejava. Capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz Jeová a esta terra, para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Verso 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A
terra pelo meio da qual passa muitíssima boa. Se Jeová se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra Jeová e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo. Jeová é conosco, não os temais. Quando Josué e Caleb falaram assim, o povo queria matá-los. Se você continuar lendo, vem essa história. Aí Deus manifesta. E depois, Deus então fala desta forma. No verso 30 do capítulo 14. Eu estou encurtando toda a história, mas seria muito apropriado para vocês lerem todo o capítulo 14. Verso 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Quem é que entrou somente? Josué e Caleb. E os filhos que nasceram do deserto. Aqueles que saíram do Egito com menos de 20 anos. Quando Josué e Caleb ouviram esta afirmação de Deus, salvo Josué e Caleb, todos vão morrer no deserto, inclusive Moisés e Arão. Josué e Caleb, que ouviu esta promessa, vão entrar na terra de Canaã. E a partir daquele dia, como era o viver de Josué e Caleb? Eles entraram na terra de Canaã? Ou ainda tem que vaguear 40 anos no deserto para poder entrar na terra de Canaã? Se não acreditasse na promessa de Deus, certamente teria que vaguear durante 40 anos no deserto, porque Deus determinou assim. Ai, que calor! Ai, que sede! Quando é que passaram esses anos? Murmurações, reclamações, insegurança, tristeza, falta de ânimo, depressão. Mas, meus amados, para Josué e Caleb que acreditaram na promessa, Caleb e Josué vão entrar na terra de Canaã e vão herdar a terra. A partir daquele exato momento, Josué e Caleb, mesmo peregrinando no deserto por 40 anos, eles descansaram. Entraram no descanso de Deus, porque eles entraram pela fé a terra de Canaã, naquele momento que Deus proferiu que Caleb e Josué herdarão aquela terra.
Paulo, referindo disto, pela fé, entra no descanso de Deus. Aquelas boas novas que foram dadas para o povo, inicialmente para Abraão, depois para Moisés, agora Deus agindo de uma forma maravilhosa, tirando o povo de Israel do Egito, passando por Mar Vermelho e dando água e maná, e agora está diante deles a terra maravilhosa. Mas, devido incredulidade. Embora aquela terra era verdadeiramente boa, mana, leite e mel, e fruto está aqui, fruto é tão maravilhoso, mas o povo escolheu o lado negativo, lado ruim. Acontece isso com a maioria de nós. Embora Deus está continuando preservando sua vida, dia após dia, preserva sua vida, sua respiração, palpitação do coração, paladar, seus músculos para caminhar, enfim, tudo Deus conduz. E uma pequena porção está com tumor ou com outra alteração, pressão alta, diabetes, fofura, doenças autoimunes. E há pessoas que preferem focar coisa que o inimigo destruiu a olhar aquilo que Deus, de uma forma tão misericordiosa, está conservando a vida. Deus, momento após momento, dia após o dia, está fazendo funcionar todas as suas células. Está esperando que você aceite o convite dele, aceite a promessa já dada. Esta promessa já dada, tão somente se você confiar, tão somente se você confiar e vivesse como se fosse já recebido pela fé, você descansa de tudo, descansa de tudo. E Deus está referindo este descanso ao sétimo dia. Sétimo dia. Qual é essa conexão então? Descanso que Caleb e Josué experimentou nessa peregrinação de 40 anos no deserto, e depois ele, no momento certo, quando passou 40 anos, eles entraram a Canaã terrestre. E o sétimo dia, sabe quando nós vamos descansar verdadeiramente? Quando nós chegarmos no Canaã celestial, porque somos Israel espiritual. Estamos peregrinando no deserto. Este mundo é deserto. Escorpiões, serpentes, secura, sol tão quente, mas Deus nos conduz, nos protege. Assim tem sido minha vida no passado e presente, e será para o futuro. Vamos vaguear, peregrinar neste deserto. Mas nós já herdamos a Canaã celestial, ou
ainda precisa ser analisada a sua vida, seu caráter, para ver se você realmente é apto para herdar a terra prometida, Canaã celestial. O que aconteceu na cruz de Calvário? Na cruz de Calvário, Jesus exclamou: está consumado. Todo o pecado é banido pelo sangue de Cristo. Pecado da humanidade. Seu pecado da sua vida inteira foi eliminado. E Deus então deu Canaã celestial. Você é o herdeiro. Você for igual a Caleb e Josué, certamente Jeová dará aquela terra porque Ele prometeu. Nós temos a prova dessa promessa. Enviou seu Filho, fez morrer na cruz de Calvário. E Jesus morreu e completou a sua obra de remir seus pecados. Ele comprou você. Você não é mais simplesmente você, mas sim você é propriedade dele. Ele me comprou. Eu não sou eu mesmo, mas eu sou dele. Eu vivo como dele. Posso falhar? Não há problema. Quando nós falharmos, Jesus está aí, nosso advogado. E Ele, Espírito Santo, faz com que me convence do meu pecado. Aí eu confesso. Novamente descanso, paz, porque quando confessa, fico livre. Sétimo dia está relacionado com a entrada da terra prometida, Canaã celestial. Para meu entendimento, se alguém ainda não recebeu Canaã celestial pela fé, a guarda do sábado será meramente igual à guarda dos fariseus, dos judeus. Tem que guardar tudo isto, senão peca, e aí não vamos entrar na terra prometida. Hoje, muita gente quer guardar o sábado desta forma. Eu vi até algumas senhoras falando, no sábado nem pode lavar as louças, não pode cozinhar. Judeus faziam assim antigamente, ou até hoje, quem sabe judeus ortodoxos fazem. Não pode disso, não pode daquilo. Sábado é dia de não poder. Mas Jesus, Ele falou, no sábado eu trabalho. Por que Ele trabalha? Porque meu Pai trabalha neste dia, portanto eu também trabalho. Por que trabalha? Para poder completar a restauração. Na cruz, Ele completou
completou tudo, não faltou nenhum, nada, nada. Na cruz, Ele nos resgatou, comprou, Ele nos recriou, por Ele ter nos recriado. Quando você estiver em Cristo, você é uma nova criatura. Nova criatura. Aquele que já herdou a Canaã celestial. Não é que você precisa ser analisado, jamais. Mas precisa aceitar a obra completada por Cristo. Muitas pessoas têm algum receio. Ah, se fizer assim, as pessoas vivem de qualquer jeito. É grande receio. Sim, pessoa quando não entende o que Espírito Santo fala, pode viver assim. Se Espírito Santo falar e você não aceita, você está aceitando, obviamente, o que o espírito maligno fala. Quando você ouvir o que o espírito maligno fala, então você é obrigado a guardar a lei, porque se não guardar a lei, você é pecador, você será castigado, você vai para o inferno. Seu caráter, você mesmo tem que melhorar, assemelhar com o caráter de Cristo. Você tem que fazer de tudo para ser perfeito igual ao seu Pai Celestial é perfeito. Mas se nós acreditarmos que você foi comprado por sangue de Cristo, Espírito Santo fala, Deus amou o mundo de tal maneira. Este amor incondicional, ele não requer nenhuma condição para amar. E sem nenhuma condição, ele comprou você. Se você aceitar e desfrutar deste amor tão grande, será que você vai viver de qualquer jeito? Saboreando o amor, esta bondade. Sabe o que Paulo fala? A bondade de Deus que nos faz mudar o rumo da vida. Caminhando para a morte. Isso era nosso viver. Agora experimentando a bondade de Deus, que Ele me comprou com o sangue de Cristo, então, o Espírito Santo faz-me experimentar e aí eu mudo de rumo, igual Zaqueu. Zaqueu mudou de rumo. Meus amados, a partir da morte de Cristo na cruz, no Calvário, você herdou Canaã celestial. Você foi selado. Você é santo. E a vida do santo é perseverar, exercer paciência para guardar os mandamentos de Deus. Qual é o mandamento de Deus que Jesus nos deu? O novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando nós estivermos no amor incondicional do nosso Criador, nós não teremos nenhum medo, não teremos hipocrisia, nós simplesmente descansaremos. Hoje, o tempo que se fala hoje, todos os dias,
Então, o que é o sétimo dia? Eu tenho o seguinte entendimento. Sétimo dia, você pode separar para agradecer a seu bom Deus. Alegrar, agradecer, louvar e levar estas boas novas para todo o seu vizinho, seus amigos, todas aquelas pessoas que ainda não conseguem descansar porque ainda não conheceu este amor incondicional. Alegrar porque eu já sou um redimido. Já fui comprado, eu estou sentado junto com Cristo no trono. Pela fé, vamos viver todo dia descansando e comemorar no sétimo dia aquela alegria que Deus teve quando Jesus morreu na cruz de Calvário. Porque terminou a sua obra de resgatar. E nós entramos nesse descanso de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós. Que você receba abundantemente esta bênção de Deus, a palavra de Deus. E que o ano 2020 seja um ano de descanso. Um ano que você alegra, você vibra, você agradece, louve e todas as suas células estarão completamente recriadas e você demonstrará que você também é filho de Abraão. Vamos agradecer? Pai nosso que está nos céus, muito, muito obrigado, Pai, porque Caleb e Josué não duvidaram, acreditaram na promessa feita e eles herdaram a terra prometida. Mesmo vagueando durante 40 anos no deserto, eles puderam descansar, porque pela fé eles já estavam saboreando aquela terra prometida. Aquela terra que mana leite e mel. Abundância, Pai. Vida abundante. E nós também temos esta promessa, estas boas novas, que Jesus com seu sangue comprou todos nós. Agora, Pai, faze-nos aceitar a voz do Espírito Santo. Abra nossos ouvidos, nosso coração, para ouvir a voz do Espírito Santo que fala para cada um de nós. Que possamos exercer a nossa fé, acreditar na palavra de Jesus. Eu vim aqui para que vocês tenham a vida em abundância. Faze-nos permanecer em Cristo. Faze-nos viver como uma nova criatura. Uma nova criatura com o amor incondicional. Este ano de 2020, que possamos descansar,
ao proclamar as boas novas até aos confins da terra, e que seu nome seja santificado. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim como foi feito no céu, aqui na terra, através de cada um de nós. Rogamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Um bom ano para cada um de vocês. Vitória! O bom combate!